NAD, Nova Assembleia de Deus em Nova Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitória. Lição 10. A intercessão pelos Efésios. Estaremos estudando nesta lição 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz corroborados com o poder do Espírito. No segundo tópico, arraigados e fundados em amor. E no terceiro e último tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante a família de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre essa questão de por causa disto, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está aqui nos falando, ele está fazendo menção ao versículo anterior. Nós estivemos estudando na lição anterior sobre o ministério que foi revelado dos gentios. Depois ele fica preocupado com algumas coisas acerca de pessoas que estavam preocupadas com o sofrimento dele. Afinal de contas, a epístola, do jeito que nós já tínhamos comentado algumas vezes, elas foram escritas na prisão. São 4 epístolas que foram escritas na prisão. Dentre elas, Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando neste trimestre. Efésios, a igreja eleita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar tudo isso mais adiante. Nossa verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que nós, os eleitos em Cristo, devemos interceder. O que é interceder? Orar um pelos outros, pedir um pelos outros, clamar um pelos outros, para que os outros eleitos também sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. É a nossa verdade prática. Objetivo geral. No final desta lição, nós temos que atingir o seguinte objetivo: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, e nós não vamos ler. Você pode parar um pouquinho esse vídeo, nós não vamos ler, para nós ganharmos um pouco de tempo. Você pode parar esse vídeo, ler na sua Bíblia e depois continuar ouvindo a explicação. Introdução. Após revelar o ministério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória apostólica é o tema dessa lição. Pois bem, nós vamos estudar sobre essa oração intercessória. Então, está nos falando aqui que, do jeito que nós já tínhamos comentado, que o apóstolo Paulo, depois de já ter revelado sobre a questão do ministério que estava oculto, mas depois foi revelado, ele passa agora a orar em favor da igreja de Cristo. E para ele, na sua oração, ele pede para que Deus faça cumprir, além do que Deus, ele nos revela que Deus é poderoso para fazer por nós, até mesmo além do que nós pedimos. Bom, tópico primeiro, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no interior, no homem interior, e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando, na sua oração, ele vai pedindo a Deus para que o poder de Deus venha atuar mais e mais no homem interior de cada um de nós. E a presença de Cristo, ela venha se revelar nos corações. Ponto 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória e de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida
com poder, seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento. Pois bem, o que estamos falando aqui? Paulo, na sua oração, ele está apresentando na sua oração, falando que nós devemos mais e mais confiar no que ele confia, nós devemos confiar mais e mais nas riquezas da glória de Deus. Ele pede algumas coisas para Deus em relação à igreja, para nós, igreja. Ele pede fortalecimento espiritual e que a igreja seja habitada por Cristo. Cristo tem que estar no meio da igreja. E que nós devemos compreender o amor divino e que tenhamos pleno desenvolvimento espiritual. É isso que nós estamos estudando nesta lição sobre a oração de Paulo, o que ele estava falando, o que ele estava pedindo. Ponto número 2. Fortalecidos no poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Pois bem, no ponto 2 aqui, ele está aqui nos falando sobre a questão da igreja. A igreja tem que ser corroborada, ela tem que ser, a petição dele que seja confirmada, que seja alicerçada, que seja selada, né, digamos assim, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida. Ele não quer dizer que a igreja de Éfeso ela não tivesse Espírito, ela já tinha esse Espírito. O que ele, na verdade, estava pedindo é que esse mesmo Espírito ele fosse continuamente revigorado, tornando-se, assim, uma única força em que habitasse ao crente para sempre. Então, ele já tinha esse Espírito. O que ele está pedindo é para confirmar cada dia mais, a presença desse Espírito. Ponto número 3. O apóstolo, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Pois bem, habitados por Cristo, ponto 10 que nós estamos estudando. Então, quando ele está nos falando aqui, que não é que Cristo, porventura, não tivesse habitado, ele estava habitando já na igreja em Éfeso, era o que Paulo cria, e nós cremos também. Mas o que ele estava, na verdade, pedindo é que o ensino, que isso daí fosse mais e mais confirmado, assim como a presença de Cristo na igreja fosse mais e mais confirmada na igreja, para que jamais venha substituir, para que jamais a igreja, para que a igreja venha cada dia mais resistir às forças do mal. Então, muitas vezes na nossa vida, não é que Deus não está conosco. O que Paulo está orando é que Cristo, no caso Cristo, cada dia mais continuasse convivendo com esse amor à igreja, continuasse crescendo neste amor divino para nós. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo, um dos propósitos da oração de que Paulo, para que a igreja entendesse e exercesse o amor de Deus. Ou seja, Cristo estava lá, o amor estava lá, mas a oração dele é que cada dia mais a igreja entendesse e exercitasse este amor de Deus que já estava na igreja. Ponto 1. O amar a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. O amor é a maior de todas as virtudes. É o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado do amor. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que ele faz primeiramente uma menção, né? a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, que diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor.
Então, se você conhece a Deus, você ama. Se você não ama, você não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aí ele está nos falando aqui que Cristo, ele amou, se entregou, se deu pela igreja, se deu para que a igreja existisse como nós existimos hoje. Nele somos formados, nele somos criados, nele somos fortalecidos. Então esse amor é a maior virtude de todas, é que norteia o fruto do Espírito. Eu posso, por exemplo, lembrar que quando Paulo fala lá na sua epístola aos Coríntios, ele fala de diversos dons. Eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria, nada entenderia, não resolveria nada. Então o princípio de todas as coisas é o amor. Eu posso me lembrar também que quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Pedro para o seu ministério, ele pediu praticamente o que todo pastor, toda pessoa que cuida dos rebanhos, das ovelhas, que era chamado de Cristo para Pedro naquela hora, era amor, amor e amor. Ele perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então esse amor que norteia o fruto do Espírito. A igreja, e ele pede mais, para que a igreja seja arraigada e alicerçada no amor. O que é arraigado? Crie raízes firmes, mais e mais sem raízes. E com um alicerce que não deixa lá de cair, a igreja também esteja firmada nesse alicerce. Assim como também uma planta não cai por causa das suas raízes. Quanto mais profunda, mais firme ela é. Que seja o amor de Cristo também na tua vida e na minha vida, meu querido irmão. Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Pois bem, arraigados e fundados em amor. Ele, do jeito que nós já tínhamos falado, quando ele fala que a igreja arraigada é criar raízes. Quanto maior a raiz, mais firme ela fica. Então ele está aqui nos comparando com uma planta. Como uma planta que quando tem raízes, ela não cede, ela não cai. Ela pode até se dobrar, mas ela não cai. E há uma casa bem alicerçada, que nós já tínhamos falado também alguma coisa desse tipo. Então a casa bem alicerçada, ela tem alicerce, ela segura bastante a edificação. Ela segura. Ele ainda insiste também que nós devemos compreender, ou seja, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para baixo dos amores. Então, o que ele está nos falando aqui é uma coisa tão interessante. Vou falar nisso, eu queria, ainda que ainda está no meio da lição, mas eu queria falar para os irmãos que no final da lição nós temos um assunto muito importante para falar sobre a escola dominical por um todo, no geral. É interessante toda a igreja saber sobre a questão do próximo trimestre, de acordo, infelizmente, essa histeria de pandemia que estamos tendo aí no mundo atualmente. Então, o que ele está nos falando aqui? Quando ele fala aqui em largura, comprimento, altura e profundidade, é algo tremendo. Segundo os especialistas no assunto, algumas pessoas já me falaram que o que o olho humano vê é a largura e a altura. Então, a visão de duas dimensões. E imagina uma profundidade. Ele não tem uma visão perfeita de uma profundidade. Quando Paulo ali está falando em largura, comprimento, altura e profundidade, ele está falando com os pregadores de antigamente, que gostavam muito de pregar, sobre a quarta dimensão de Deus. E o que é mais importante para nós guardarmos nessa lição? Quando nós só temos uma visão, temos duas visões, imaginamos uma terceira, Deus está na quarta dimensão. Na quarta divisão. Aponta para a vastidão do amor de Deus, o quanto que ele é grande, que cobre largura, comprimento, altura, profundidade. Ele é muito maior do que a lógica humana pode mensurar, pode dar menção, dizer o quanto que ele é grande. Por isso que eu gosto sempre de citar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não se arriscou em mensurar, em colocar um tamanho grande, grandíssimo, maior do que todo. Não. Ele simplesmente preferiu dizer
porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Amém? Ponto 3. A intensidade do amor de Cristo. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pois bem, quando estamos falando aqui de intensidade do amor de Deus, agora não é questão de tamanho, de mensurar, de botar um tamanho assim grande, grandíssimo, ele está nos falando dessa intensidade que nós devemos amar uns aos outros com essa intensidade. Não é amar hoje, não é amar só no domingo, não é amar só na quinta-feira, é amar todos os dias, intenso, uma coisa bem constante e até aumentando à medida que vai passando. Então, há um pedido de oração que toda a igreja seja cheia de toda a plenitude de Deus. Então, você está pleno, cheio completamente. Paulo mesmo escreveu que, tendo por certo mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, se nós fôssemos se fosse comparar o crente de novo com uma edificação, nós poderíamos botar na frente assim uma placa em obras. Porque estamos em obras, estamos em crescimento, estamos em produção, até o dia de Cristo Jesus sermos varões perfeitos. Tópico 3. Bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Deus é capaz de fazer além do que pedimos. Às vezes na nossa vida a gente quer um carro, mas Deus pode fazer muito mais do que um carro. Às vezes te dá uma bicicleta. Que isso, irmão Miguel? Como que uma bicicleta vai ser maior do que um carro? Na visão tua, nossa, humana, não, mas na visão de Deus pode ser. Porque Deus, que vê todo o tempo, ele não vê apenas o presente. Nós conhecemos o presente, lembramos um pouco do passado. Às vezes, se eu tentar lembrar como se ontem, eu não me lembro. Mas Deus não, Deus conhece desde o início da humanidade, desde a eternidade. Daqui para frente, Ele já sabe tudo para nós. Ele sabe que aquele carro na frente pode ser que venha te te afastar dos caminhos do Senhor, causar uma tragédia para a tua família, te endividar, te causar um aborrecimento muito grande. Por causa desse problema todo, às vezes Deus te livra de tudo, te dá algo maior, te dá uma bicicleta, porque Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Ponto 1. A dimensão das bênçãos divinas. Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? A dimensão das bênçãos divinas. Quando ele fala de dimensão, aí ele volta a mensurar de novo, tamanho grande, grandíssimo, algo desse tipo. Ele fala que a nossa mente humana é incapaz de alcançar o quanto que ela é grande. Nós já falamos aqui da questão mente humana, só vê em 2 dimensões. Imagina a 3ª dimensão. E Deus está ainda falando da 4ª dimensão, que é o tamanho do amor dele para com a nossa vida. Então, ele diz aqui que jamais sequer, quando ele usa o termo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que coisas que jamais nem ao menos subiu ao coração, ele me leva a crer que é coisa que jamais você teve condições de imaginar, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Que jamais foram no teu pensamento, são muito mais altos. Tudo isso é a grandeza de Deus, é capaz de responder a todas as coisas. Então, Deus tem preparado tudo de bom, de lindo e de bonito, e Deus é capaz de responder as nossas orações de uma forma que jamais viemos a imaginar. Ponto 2. O convite para a adoração. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a se acrescentar
era o louvor ao Senhor Deus. Detentor de tamanhas dádivas, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Convite da adoração. Ele está te convidando. Então, uma coisa a ser apresentada no nosso louvor. Nós temos que adorar e louvar a Deus e agradecer a Deus por sermos convidados para essa salvação. Certo? Então, Paulo, quando está encerrando esse capítulo aqui, que agora estamos estudando o final do capítulo 3, ele está nos falando aqui sobre a questão do convite à adoração, cuja glória é devida à igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Em algumas lições passadas nós temos conversado sobre isso. Esta mensagem que tem sido passada para os apóstolos, para os profetas e para nós, que nós seríamos o ministério general, tem que ser passada adiante. Então, aqui estamos falando sobre a glória também, de geração em geração, no seio da igreja. Tópico ponto 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glória a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da obra de Cristo. Significa que deve ser praticado por todos os crentes em todos os tempos. Pois bem, finalizando aqui no ponto 3, ele nos diz aqui que finalmente, na oração de Paulo, finalizando tudo, ele diz que os atos de Deus de glorificar e adorar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que revelar esse ministério para o mundo. Então, nós temos, ele está ensinando para nós, está pedindo pela igreja, e depois ele aqui agora, para a igreja de Éfeso e a igreja para o mundo todo, explica também que nós devemos, a igreja de Éfeso deveria, e nós também deveríamos, tá? Essa questão aqui de glorificar a Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma, toda a glória. Ah, irmão Miguel, tua aula ficou muito bonita, muito bela, muito maravilha. Glória a Deus. Ah, irmão Miguel, o senhor explica muito bem. Glória a Deus. Irmão Miguel, que mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Porque nós somos apenas mente, vaso, e a excelência do poder, como está escrito na Bíblia, é dele, de Deus. Conclusão. Concluindo essa lição, a ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão depende de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Concluindo a nossa lição, ele está nos falando aqui que perseverar do cristão dependia de 4 coisas. Nós perseveramos, porque às vezes aceitar a Jesus Cristo é uma coisa que relativamente muitas pessoas, até por comodidade, por existência de amigos, coisas tipo, faz. Mas para perseverar, ele diz que depende de 4 princípios basilares, que tem base, que tem fundamento, que tem fortalecimento. Então, esses 4 fundamentos são o fortalecimento de poder, a presença de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Fazendo isso, nós teremos uma base, mesmo que seja ela de 4 pés, firmada, uma base de 4 pés, firmada e fortalecida, ao qual o nosso edifício, que é a nossa vida, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, jamais vai desmoronar. Amém? Glória a Deus. Mais uma lição maravilhosa que nesse trimestre está sendo comentada pelo nosso pastor Douglas Batista. E a lição muito maravilhosa que a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, o que eu queria falar no final da lição é que, como os irmãos sabem que essa questão de pandemia toda, muita gente não tem trabalhado, tem sido complicado para muita gente. Então, a CPAD, ela achou por bem ou não vai ter condições de fazer revistas para o próximo trimestre. Estamos na lição número 10. Próxima lição, daqui a 3 semanas ou 4 semanas, estaremos encerrando esse trimestre.
então ela não deve fazer lição. O que ela sugerir e propôs para cada um de nós, até nós, os irmãos podem se manifestar conosco para saber qual é a melhor vontade dos irmãos, é que seja feita uma das duas opções, que no caso meu ainda tem uma terceira opção. Das duas opções que eu me lembro perfeitamente da CPAD ter falado, eles falaram que ou repete essa lição, ou os adultos repetem e os jovens repetem, ou então faz uma troca. Nós estudamos a dos jovens, a segunda opção, tá? Nós estudamos a dos jovens e os jovens estudam a nossa, que é a nossa desse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, estelada com o Espírito Santo da promessa. Então, ou repete, ou troca uma pela outra. E eu tenho a terceira sugestão, gostaria de saber dos irmãos que porventura estiverem assistindo esse vídeo, possam nos passar. Como o nosso pastor Mauro Muniz, revelou no seu coração, no seu íntimo, o desejo que nós estivéssemos falando um pouquinho mais sobre escatologia, nós gostaríamos de trazer essa questão do assunto escatologia para a igreja. Se os irmãos não se manifestarem, certamente eu gostaria de saber a opinião de cada um dos irmãos. E aí nós resolvemos junto, que Deus possa abençoar a todos, e do jeito que eu costumo dizer sempre, é só vitória. Na próxima lição, nós estamos estudando nesta semana a intercessão pelos Efésios, e na próxima lição estaremos estudando atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E do jeito que eu costumo dizer sempre, é só vitória.